Vamos lá. Conteúdo do Lei Seca. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, Código Processual Penal. O primeiro capítulo é o do juiz. Capítulo 1 do juiz. Vamos ver. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar força pública. Mesma coisa daqui do meu livro, 252. O juiz que não poderá exercer a jurisdição em processo em que 1. Tiver funcionado o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Segundo, o juiz não pode exercer jurisdição, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. E o juiz não pode exercer jurisdição tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E o juiz não poderá exercer jurisdição no processo que ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive por parte de diretamente interessado no feito. Mesma coisa que eu estou aqui com conhecimento. Daí, artigo 253. Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si. Não poderão servir juízes que forem no mesmo processo juízes que forem entre si. Que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Se for amigo íntimo ou amigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo no processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor ou tutor ou curador de qualquer das partes. E se for sócio, é isso a coisa de fazer suspeito. Se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Artigo 155. O impedimento ou suspensão decorrente do parentesco por afinidade cessará pela dissolução de casamento. Só descasar e daí já pode virar juiz? Que eu acho que isso não devia não. O impedimento ou suspensão decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes, mais ainda que dissolvido o casamento sem descendentes. Ou seja, continua com os descendentes, mas não com casamento. Estranho, né? Não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, ou genro ou o enteado de quem for parte no processo. Interessante. Artigo 256. A suspensão não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Agora, conteúdo extra aqui do meu livro. O juiz. O juiz penal tem o dever de policiar o andamento do feito, conforme determina o artigo 251 do Código Processual Penal. Aliás, caso o magistrado tumulte o processo, invertendo a ordem das provas, por exemplo, ele sofrerá um procedimento denominado correção parcial, bem como o feito se o feito será nulo nos termos do artigo 564 do CPP. Deve também o juiz zelar pela condução do feito com equidade semelhante ao artigo 125 do CPC, no qual o juiz é obrigado a tratar igualmente ambas as partes litigantes. Aqui no processo penal, o juiz não poderá estar envolvido com o acusador nem com o acusado.
Esse envolvimento atinge questões íntimas ou profissionais. O legislador proíbe que o juiz de atuar em feitos onde se afigura sua mulher, ou seu filho, como réus. Outro exemplo, o juiz não poderá funcionar nos processos em que ele, juiz, já havia operado como, por exemplo, perito ou advogado. Caso ocorra a parte prejudicada, deverá entrar com uma defesa indireta, denominada exceção de suspeição, procedimento no qual se comprova o envolvimento do magistrado, afastando-o do julgamento e nomeando-se entre o juiz imparcial, que está no Código Processual, do 152 ao 254. Apenas como curiosidade, o juiz não pode se filiar a partido político ou ao membro do Ministério Público, sim. O juiz não é membro do Ministério Público, mesmo trabalhando lá, que estranho, né? O juiz também possui as prerrogativas constitucionais de inamovibilidade, irredutibilidade, vencimento e vitaliciedade, que estão previstos na Constituição Federal. Por regra, o juiz somente deixará sua comarca se assim entender ou por relevante motivação de interesse público. A irredutibilidade de vencimento sustenta-se para não fragilizar a figura do julgador, que ficará na dependência econômica de uma ou outra parte, bem como para lhe dar independência e força funcional. O vencimento do magistrado não está protegido pelas dilapidações tributárias e previdenciárias. Por fim, a vitaliciedade. O juiz não está sujeito à estabilidade geral do servidor e do servidor público, mas sim à consagração do cargo pelo período de 2 anos. Essa vitaliciedade poderá ser quebrada por ação própria em que seja assegurado ampla defesa. Não só a polícia processual, mas a condução ordinária do feito cabe ao juiz, uma vez que poderá, por iniciativa própria, dispensar ou requisitar perícias testemunhas, que estão previstas no capítulo do Civil do Código Processual Penal, artigo 157, 182, 209 e 397. Bom,